Dados inéditos e alarmantes. A primeira edição da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE revela que entre 2012 e 2013 foram quase 5 milhões de acidentes de trabalho aqui no Brasil. O índice é 6 vezes maior que o apresentado no último levantamento do Ministério da Previdência Social, até então a única estatística oficial do Brasil e que inclui apenas trabalhadores com registro em carteira. Uma outra pesquisa, realizada pela Organização Internacional do Trabalho, revela que o Brasil ocupa o 4º lugar no número de mortes por causa do trabalho, dados que revelam a gravidade da insegurança no trabalho aqui no país. Nós temos observado que, na medida em que nós entramos numa crise econômica, há um aumento significativo dos acidentes do trabalho com mutilações e mortes num crescendo constante. Isso por quê? Porque as empresas tendem a não fornecer os equipamentos de proteção individual aos empregados ou de proteção coletiva e, às vezes, também empresas que teimam em fornecer aos seus empregados equipamentos de proteção individual não certificados pelo Ministério do Trabalho. Tudo isso tende a aumentar os acidentes de trabalho com consequências gravíssimas. O levantamento do IBGE aponta ainda que 613 mil trabalhadores ficaram com sequelas ou algum tipo de incapacidade por causa de acidentes. Cerca de 1.627.000 tiveram que deixar as atividades exercidas e 284 mil foram internados em razão de acidentes de trabalho. Entre os homens, o índice é mais alto. 70,5% dos acidentes acontecem entre a população masculina e os mais jovens são os mais afetados. 34% das ocorrências foram na população entre 18 e 29 anos. A falta de investimento em equipamentos de segurança e o treinamento adequado dos funcionários são fatores que contribuem para o aumento destes números. Onde muitas vezes as empresas têm que fazer investimentos, mas esses investimentos muitas vezes eles são vistos como custos, né? E é importante que a empresa também tenha uma visão além disso, que o pequeno investimento que é necessário que ela faça vá reduzir uma despesa com o acidente de trabalho, com o afastamento, com o absenteísmo, enfim, com alguns fatores que impactam na produtividade da indústria. O outro desafio se refere à própria educação do trabalhador em compreender que a utilização do equipamento de segurança, além de ser um direito dele, é uma prevenção de qualquer risco que possa acontecer no ambiente de trabalho. Um ponto importante também apresentado na pesquisa é a falta dos registros de acidentes, a chamada CAT, mesmo entre os trabalhadores formais e principalmente quando os casos não exigem que o funcionário fique sem trabalhar, o documento não é preenchido pela empresa. A empresa, em ocorrendo o acidente, ela é obrigada a emitir a CAT. No entanto, se a empresa não emite a CAT, o próprio empregado acidentado ele pode emitir a CAT, o hospital, ou o médico, ou o próprio sindicato da categoria daquele empregado pode emitir a CAT. E quando se trata de regiões, os estados do Norte e Nordeste são os que apresentam a maior incidência de acidentes. Enquanto em São Paulo, por exemplo, os acidentes atingiram 2,7% da população de 18 anos ou mais, no Pará, essa proporção sobe para 6,1%. Santa Catarina também não foge das estatísticas. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério Público do Trabalho aqui do estado revela que o número de trabalhadores afastados por motivo de saúde nas principais atividades econômicas aqui de Santa Catarina é 48% maior do que a média nacional. Os setores que mais registraram afastamento foram o de carnes, o têxtil e também o comércio. Já aqui em Blumenau, a indústria têxtil lidera este ranking. Mas apesar disso, os acidentes mais graves registrados aqui na cidade são na indústria metalúrgica e de máquinas e também na construção civil. Hoje, a indústria têxtil e a indústria do vestuário são as que mais acometem de doença e um pouco de acidentes. E a indústria metalmecânica e a indústria da construção civil são as que têm os acidentes mais graves, inclusive acidentes com óbito, né? E é um fator que a gente nos alerta, liga a luz vermelha, a laranja, a amarela, para que nós passemos a ter um pouquinho mais de atenção
as empresas passem a trabalhar mais a questão da segurança e da saúde dos trabalhadores. Por isso, aqui no estado e em todo o país, existe um trabalho intenso para reduzir estes números. A par da legislação que nós temos, que é uma legislação excelente e uma das legislações mais avançadas do mundo em termos de proteção ao trabalhador, essa falta de fiscalização resulta da falta de consciência. É preciso, é cultural e é preciso prevenir os acidentes de trabalho, porque tem consequências gravíssimas.